Agora eu vou falar de uma iniciativa aqui na África do Sul, feita pelos moradores assim que começou o lockdown. Foi dia 26 de março. Todo mundo por WhatsApp foi se comunicando e criaram os cãs. Cada bairro é um cã e um cã privilegiado adotou uma comunidade carente, um outro cã carente. Essa ação foi muito rápida e eficiente. Começou no dia 26, no dia 31, as primeiras doações já estavam sendo feitas. E o mais importante, as informações para essas comunidades carentes, porque as pessoas lá não estavam entendendo que eles tinham que ficar em casa, não estavam entendendo que não iam poder trabalhar. Eles pensavam que a doação era para comprar camiseta para o time, coisa do tipo. Não sabiam do vírus, não sabiam como funcionava essa história. Então, a nossa ajuda tem sido não só comida e cobertor, porque o inverno está chegando, mas também com muita informação. E eles se sentem agora que a nossa comunicação está realmente fluindo muito bem através do WhatsApp. Eles toda hora perguntam e a gente pesquisa e responde para eles. E também nesse sistema, um cã privilegiado pode ajudar o outro. Porque, por exemplo, você pode ter na sua casa os seus pais muito longe, doentes, e você precisa que alguém do cã naquele bairro compre comida para os seus pais. Você pode fazer esse pedido. Ou então, os cachorros que por algum motivo são sem assistência, o cã pode ir lá e mandar um representante e arranjar comida. Nessa foto última, vocês podem ver o carrinho de supermercados que fica na frente dos supermercados para ajudar as pessoas do cã que a gente adotou. Olá, meu nome é Gisele e eu falo de Viena, na Áustria. Eu gostaria de compartilhar com nossos amigos brasileiros duas histórias a respeito da comunidade de Viena durante esse período da quarentena. A primeira delas é que todo mundo sabe, Viena é a cidade da música clássica, então estão havendo vários concertos virtuais organizados pelos músicos e maestros da cidade, mas um especial que chamou minha atenção, este foi chamado de Wi-Fi Opera. Ele, na verdade, foi organizado e divulgado por um maestro brasileiro e violinista que mora em Viena. O nome dele é Vinícius Catar. Então achei bem interessante, foi bem humorado, foi bem divertido, onde ele colocou cada instrumentista na sua casa dentro do Zoom e eles fizeram um concerto, foi bem legal. Mas o que mais me chamou a atenção durante essa quarentena foi uma conversa que eu tive no ambiente de trabalho. Estava eu e antes da quarentena começar, antes da gente trabalhar de casa, a gente estava ainda no escritório, e eu e um colega de trabalho indiano conversando a respeito da situação e preocupados, como é que será que vai ser, etc. Quando chegou um terceiro colega, que este é austríaco e quis saber do que a gente estava falando. Então nós compartilhamos com ele nossas preocupações. E ele virou e falou assim: não se preocupem, eu tenho certeza que o governo vai fazer o que precisa fazer e nós vamos ficar todos bem. Eu olhei para o meu colega indiano, que assim como nós brasileiros sofremos de um governo desgovernado ou corrupto, olhei para ele e falei assim: deve ser bom poder confiar no seu governo, né? Ele falou: deve ser bom. E na verdade é isso que eu senti dele, daquele austríaco, na hora da confiança do governo e em observação também ao que o governo fala. Então, como eles confiam, eles respeitam as instruções que são dadas. E eles têm um grande respeito também ao espaço público. Então, se a gente está permitido sair para fazer uma atividade física, sai, faz atividade física e volta para dar espaço na rua, nos parques, para as outras pessoas também compartilharem, fazerem o que elas precisam. Então, um grande respeito ao espaço público, ao outro, ao distanciamento, naturalmente. Uma outra coisa interessante é que o governo, apenas uma pessoa do governo fala com a população. Então, isso evita informações conflitantes e gera segurança. Eu acho que isso é uma coisa que está ajudando muito a Áustria a sair com sucesso dessa Uma quarentena. coisa legal que eu queria compartilhar sobre iniciativas da sociedade para auxiliar nessa época da pandemia é uma iniciativa que eu vi aqui nos Estados Unidos de pessoas, né, não ligadas à empresa nem nada, que têm impressora 3D em casa. Essas pessoas começaram a criar uns modelos de máscara, de adaptação de máscara de mergulho e etc. para auxiliar a demanda de máscaras para profissionais de saúde.
Então começou a surgir uma série de desenhos online, uma série de planos, e as pessoas começaram a imprimir, fazer impressão 3D em casa de suporte para filtro, de máscaras completas, de apoio para poder segurar por trás da cabeça. E várias dessas iniciativas estão sendo, as pessoas estão produzindo em massa em casa, em larga escala, para prover para os amigos, para os profissionais amigos, para levar para o hospital e coisas do tipo assim. Inclusive eu tenho 2 amigos aqui em Atlanta que estão trabalhando com isso, estão fazendo isso no tempo livre deles. Né? Então eles pegaram esses modelos, eles criaram alguns modelos eles mesmos, eles começaram a experimentar para ver o que serviria, o que seria adequado para criar máscaras, para criar transformação de uma máscara de mergulho para virar uma máscara de proteção. E eles estão imprimindo isso para profissionais que necessitam das máscaras. Então achei uma iniciativa muito legal, é uma coisa que surgiu bem da iniciativa pessoal de cada um, de criar isso daí, e eles começaram a compartilhar. Tem um monte de grupos no Facebook onde eles compartilham as ideias, compartilham os desenhos, e aí várias pessoas estão contribuindo ao redor dos Estados Unidos com isso. Então, inclusive, até queria dizer um shout out to Dave Black and Nico for the great initiative of printing the masks using the 3D printers to help the health professionals. É isso aí. Olá pessoal, aqui é o Luiz Mateus falando aqui de Portugal. Eu queria falar um pouco sobre as iniciativas que eu tive conhecimento aqui da Sociedade Portuguesa para ajudar no combate ao Covid e ajudar a passar por essa crise de forma mais humana, vamos dizer assim. Espero que seja um de exemplo para o Brasil também. Um primeiro caso é o caso de um lar de idosos onde eles decidiram de forma voluntária se isolarem com os idosos ou com as pessoas que moram naquele lugar. Então, eles deixaram de ver suas próprias famílias para tornar aqueles idosos a sua família e estão ali desde o dia 15 de março confinados com eles para evitar que eles tenham qualquer problema. Muito humano, muito legal. Outro foi empresas de confecção que se reuniram mais de 60 costureiros voluntários. Todos os dias eles recebem mais voluntários querendo fazer parte do grupo para costurar roupas para profissionais de saúde, indumentárias para o pessoal que está no front, enfim, que precisa desse material de forma constante. Eles produzem esse material e distribuem nos hospitais de forma gratuita. Tá? Outra é a parceria entre o Instituto Politécnico de Setúbal e a vinícola Ermelinda Freitas, que é uma vinícola grande aqui, para a produção de álcool gel. Eles pegaram toda a estrutura de produção de vinho e transformaram isso em produção de álcool gel e distribuem de forma gratuita. Outra é um grupo de 26 microcervejarias que disponibilizou o bactericida que eles usam nas unidades produtivas para ajudar o COVID, a conter o Covid-19. Já ofereceram mais de 80 mil litros da solução desinfetante desde que eles começaram a fazer isso, de forma gratuita também. E tem, por último, o grupo Vila Galé, que é um grupo de 27 hotéis grandes aqui em Portugal, que resolveu deixar 7 das unidades abertas espalhadas em pontos do país para acolher quem precisa, ou seja, cidadãos que não conseguiram regressar a seus países, as companhias aéreas cancelaram os voos, ou sejam profissionais que ainda estão trabalhando nesse momento de crise e precisam de um alojamento. Então eles oferecem isso de forma gratuita. Então é isso, pessoal, dá para ser solidário em tempos de crise também. Um abraço. Oi, eu sou Alice de Roterdã e eu queria dizer de uma iniciativa aqui da minha cidade durante essa crise do coronavírus, a doença Covid-19, que eu gostaria que servisse de exemplo para o Brasil e para todos os lugares do mundo. Os músicos da Orquestra Filarmônica da minha cidade, das suas próprias casas, fizeram um concerto e eles escolheram a obra de Beethoven, uma ode à alegria, The Ode to Joy, para tocar. E eles colocaram no YouTube. Foi uma coisa difícil, porque eles tocaram cada um na sua casa e é complicado, porque você tem que manter o tempo, né, o ritmo da peça. Eles tiveram que tocar sem o maestro e depois tiveram um incrível trabalho de juntar essa peça, de fazer como é que se chama? Colocar todos os músicos juntos, e deu muito trabalho. E algumas semanas atrás, se não me engano, 2 semanas atrás, 2 ou 3, não sei, eles colocaram essa peça livre no YouTube para quem quiser escutar. E se não me engano, ela se viralizou. E eu gostaria de colocar essa iniciativa porque a gente esquece que
trabalhadores da cultura, os atores, os músicos, como é que se chama? As pessoas que fazem piada, como é que se chama? Aqui a gente chama de cabaretier. Também estão sem seus trabalhos, porque os teatros estão fechados, os cafés onde eles fazem suas atuações estão fechados, os museus estão fechados, as casas de concerto estão fechadas. Portanto, eu gostaria de colocar essa iniciativa, vamos colocar o link em algum lugar por aqui para vocês poderem assistir. Uma vez, uma pessoa falou para mim que a gente só pode ajudar quando a gente também se permite ser ajudado. Eu tenho visto isso com o governo aqui de Massachusetts. O governo tem feito de tudo para ajudar a população e tem conseguido bons resultados através de um sistema de mensagem de texto onde o próprio governo pede ajuda. Ajuda para doação de material de proteção para os médicos e profissionais da saúde, onde pede voluntários, onde oferece, nesse caso, ajuda àqueles que perderam o emprego e assim por diante. Acho que se inicia uma corrente de ajuda quando as coisas acontecem nesse sentido. Uma grande amiga tem recebido muita doação de material de proteção porque ela trabalha em hospital, e não só para ela, mas também para todos os médicos onde ela vai. Uma coisa interessante para mim tem sido empresas que não têm nada a ver com a área de saúde, como elas estão se adaptando e mudando o negócio delas para produzir o que precisa. E algumas vezes, para minha surpresa, sem nenhum custo. Eles estão fazendo isso porque é a coisa certa a ser feita. Por último, eu acho que a ideia que o EcoSoap, que é uma organização não governamental da qual eu faço parte, eles têm feito um trabalho fantástico distribuindo sabão, sabonete em vários países do mundo onde a higiene básica é comprometida. Então, se você pensar um pouquinho, dá uma olhada na sua casa, vê quantas vezes você viajou, conseguiu pegar aqueles sabonetinhos legais, um shampoozinho no hotel e assim por diante. Pensa se não tem alguém perto da sua cidade, na sua região, que pode estar precisando disso nessa hora. É uma coisa legal para se fazer e não custa nada. Vamos ajudar e que assim as coisas melhoram e todos nós vamos ser ajudados ao mesmo tempo. Oi, gente. Tudo bem? Eu sou o Henrique aqui de Nova York. E eu sou Kristen Esposa dele. O depoimento de hoje é sobre as coisas boas que a gente tem visto nesse momento de crise, principalmente aqui na nossa comunidade local. O maior problema que a comunidade tem enfrentado é o problema do desemprego. Nos Estados Unidos, por causa das relações trabalhistas, é muito fácil se demitir e se recontratar pessoas. Então, o que tem acontecido é que as empresas pequenas, que estão sem demanda atualmente, têm demitido seus funcionários. Nas últimas 3 semanas, o acumulado atingiu 16 milhões de desempregados. E está havendo uma dificuldade em se processar o pedido de seguro-desemprego. Então, nessa situação, várias das famílias, que têm um orçamento mais apertado estão se encontrando sem condições de nem comprar comida. E isso ocasionou nos Estados Unidos inteiro a ativação dos food banks, literalmente os bancos de comida. Aqui na nossa vila, o food bank local fez o primeiro evento nessa sexta-feira passada. A minha esposa, que vocês já acabaram de conhecer, ela é parte do comitê que assessora o prefeito da vila. Então ela foi uma das promotoras desse evento que aconteceu na sexta-feira. E ela me contou que houve uma demanda grande por pessoas que estão necessitadas de comida. Então, o recado é o seguinte: cada um de nós pode fazer um pouquinho para ajudar as pessoas que estão em mais dificuldades do que a gente. É fato que a crise está atingindo todos. Então é a hora de cada um fazer um pouquinho e ajudar aquele nosso vizinho ou aquela pessoa da nossa família que está em necessidade. A Kristen, no espírito de também ajudar o food bank local, fez um vídeo no qual ela toca uma música e a gente está usando esse vídeo para fazer o pedido de doação para o food bank local. Então, por isso, por hoje é isso, e eu deixo vocês com o vídeo da Kristen. Até a próxima.
Música